Neymar está preparado para a Copa do Mundo? Tem jogador no futebol mundial que provoque mais discussão do que o Neymar? Sinceramente, eu acho difícil. Porque quando o assunto é Neymar, parece que ninguém consegue ficar neutro. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma crítica. Todo mundo tem uma defesa pronta. E talvez isso aconteça porque o Neymar nunca foi apenas um jogador de futebol, ele virou um símbolo. Para alguns, símbolo de talento puro. Para outros, símbolo de uma carreira que poderia ter sido ainda maior. E tem também quem enxergue nele a última conexão do Brasil com aquele futebol mágico que o mundo inteiro admirava. Mas agora a conversa mudou. Não é mais sobre quem foi o Neymar. Não é mais sobre Barcelona. Não é mais sobre Santos. Não é mais sobre aquele garoto que destruía jogo aos 19 anos. A pergunta agora é outra. O Neymar de hoje está realmente preparado para disputar uma Copa do Mundo? E olha, essa pergunta machuca muita gente. Porque ela obriga o torcedor brasileiro a encarar uma realidade que ninguém queria enfrentar. O tempo passou. Parece que foi ontem aquele menino com cabelo moicano entrando no profissional do Santos, driblando sem medo, jogando como se estivesse no videogame. Só que o futebol é rápido demais, quando você percebe. Já passaram 15 anos, 15 anos. E nesse tempo o Neymar viveu praticamente tudo que um jogador pode viver. Foi tratado como herdeiro do Pelé, foi vendido como fenômeno mundial. Virou estrela global ganhando Champions. Jogou ao lado de Messi, virou protagonista da seleção. Carregou pressão absurda. Foi caçado dentro de campo. Foi criticado fora dele. Foi idolatrado foi massacrado. Tudo isso antes dos 33 anos. E talvez seja justamente aí que começa a discussão mais importante sobre ele. Porque o Neymar nunca teve uma carreira normal. Desde muito novo, ele precisou aprender a conviver com uma expectativa quase impossível. O Brasil olhava para ele como se estivesse esperando o retorno daquele futebol arte que encantava o planeta. E convenhamos, por muito tempo ele correspondeu. Porque quem viu o Neymar no auge sabe o absurdo que era. O problema é que muita gente esquece disso hoje. A internet transforma tudo em memória curta. Parece que as pessoas esquecem que o Neymar foi durante anos um dos 3 melhores jogadores do planeta. Não era marketing, não era exagero, era realidade. O cara decidia clássico, decidia Champions, decidia mata-mata, destruía jogo grande. E principalmente, fazia isso carregando um estilo de futebol que parecia cada vez mais raro no futebol moderno. Porque o Neymar não jogava só para vencer, ele jogava bonito. E isso importa. Talvez mais do que as pessoas admitem. Porque o futebol brasileiro sempre foi construído em cima da arte, da criatividade do improviso. O torcedor brasileiro não se apaixona apenas pela vitória. Ele se apaixona pela maneira como ela acontece. E durante muito tempo, Neymar representou exatamente isso. Só que o futebol mudou, mudou muito. Hoje o jogo é mais físico, mais intenso, mais acelerado, mais tático, mais coletivo. O ponta precisa marcar lateral. O meia precisa pressionar a saída de bola. O camisa 10 precisa correr o tempo inteiro. E talvez seja aí que apareça a maior preocupação sobre o Neymar atual. Porque tecnicamente ninguém discute, agora fisicamente. Aí começa o debate pesado. Porque faz tempo que o torcedor brasileiro sente falta de ver o Neymar ter sequência longa sem interrupção. Sempre aparece alguma lesão. Sempre existe alguma preocupação muscular. Sempre existe aquela sensação de que o corpo dele já não responde da mesma forma. Isso pesa muito numa Copa, porque Copa do Mundo não espera ninguém. Você não tem 6 meses para recuperar forma. Você não tem tempo para pegar ritmo. Você precisa chegar pronto, inteiro e sinceramente. Acho que essa é a maior dúvida do futebol brasileiro hoje. O Neymar consegue chegar inteiro? Porque qualidade ele ainda tem, e muita... Aliás, talvez aí exista uma injustiça enorme acontecendo.
Tem muita gente confundindo perda física com perda técnica. São coisas diferentes, muito diferentes. O Neymar ainda pensa o jogo num nível absurdo. Ainda acha passes que poucos jogadores enxergam. Ainda prende marcação. Ainda consegue criar caos numa defesa organizada. Só que antes ele fazia isso correndo o campo inteiro. Hoje talvez precise fazer de outro jeito. E isso não é vergonha nenhuma. Grandes jogadores fazem isso o tempo inteiro. O Messi mudou completamente o estilo dele. O Cristiano virou um atacante mais objetivo. O Modric aprendeu a controlar energia. O Zidane, no fim da carreira, já jogava num ritmo diferente. O futebol exige adaptação. A grande pergunta é: o Neymar aceitou essa adaptação? Porque existe uma diferença enorme entre envelhecer e entender como envelhecer dentro do futebol. Tem jogador que luta contra o tempo, tem jogador que aprende a jogar com ele. E talvez a Copa de 2026 dependa exatamente disso. Porque ninguém espera mais aquele Neymar que driblava 5 jogadores toda jogada. Isso acabou e está tudo bem. Nenhum jogador mantém esse nível físico eternamente. O problema é que parte da torcida brasileira ainda cobra o Neymar de 2015, e isso é impossível. Nem o Messi de hoje é o Messi de 2012, nem Cristiano é o Cristiano de 2008, o futebol muda os jogadores. Só que no caso do Neymar existe um peso emocional muito maior. Porque o brasileiro sente que faltou alguma coisa. E talvez essa seja a grande ferida da relação entre Neymar e torcida. O brasileiro olha para o talento que ele tinha e imagina até onde ele poderia ter chegado. Porque convenhamos, o Neymar nasceu com um dom absurdo, talvez o maior talento técnico do Brasil depois do Ronaldinho Gaúcho. E aí muita gente começou a criar aquela comparação inevitável. Se ele tivesse a disciplina do Cristiano... Pronto, essa frase perseguiu o Neymar durante anos. Só que talvez ela seja injusta também. Porque o Cristiano Ronaldo virou um caso quase inumano de obsessão física. Aquilo não é normal. Comparar qualquer jogador com esse nível de disciplina extrema é complicado. O problema é que quando o Neymar se machucava, aparecia em evento, festa ou qualquer situação fora do futebol, a cobrança aumentava ainda mais. E aí criou-se uma narrativa gigantesca ao redor dele. Tudo virou motivo para debate. Se ele sorria depois da derrota, criticavam. Se ele ficava bravo, criticavam. Se jogava pôquer, criticavam. Se ia em aniversário, criticavam. E chega uma hora que o jogador deixa de ser analisado apenas dentro de campo, vira personagem. E sinceramente, acho que isso cansou o Neymar também. Porque é impossível viver 15 anos sendo o centro absoluto da pressão de um país apaixonado por futebol sem isso desgastar. O problema é que Copa do Mundo multiplica tudo isso por 100. Porque no Brasil não existe maltermo em Copa, ou você vira herói eterno, ou vira culpado nacional. E talvez nenhum jogador tenha carregado tanto esse peso depois do Ronaldo fenômeno quanto o Neymar. Só que agora existe um detalhe novo nessa história. Pela primeira vez, talvez ele não seja mais unanimidade nem dentro da seleção. Olha como isso é gigante. Durante mais de 10 anos, o Brasil era montado em volta dele, o sistema ofensivo passava por ele. A responsabilidade criativa era dele, a bola decisiva era dele. Agora não necessariamente. Hoje existe Vinícius Júnior, existe Rodrigo. Existe Endrick chegando. Existe uma geração nova querendo espaço. E isso muda completamente o cenário. Porque antes o Brasil precisava desesperadamente do Neymar. Hoje talvez o Brasil precise apenas de um grande Neymar. E existe uma diferença enorme nisso. Porque talvez essa seja justamente a melhor situação possível para ele. Menos peso, menos obrigação. Menos necessidade de resolver tudo sozinho. Talvez o Neymar mais perigoso seja justamente aquele que não precisa carregar o mundo nas costas. Porque durante muitos anos a seleção virou toca no Neymar e vê o que acontece. E isso acabou prejudicando tanto ele quanto o próprio time.
Agora, existe mais divisão de responsabilidade. O Vinícius desequilibra, o Rodrigo decide. Os pontas têm velocidade, os laterais apoiam mais. E talvez o Neymar possa finalmente jogar com mais liberdade mental. Só que aí aparece outra pergunta importante. Ele aceita isso? Porque jogador genial normalmente gosta de protagonismo. E o Neymar sempre viveu no centro das atenções dentro da seleção. Será que ele consegue virar um jogador mais coletivo, mais estratégico? Menos centralizador? Porque talvez o futebol atual exija exatamente isso dele. E sinceramente, acho que essa pode ser a última evolução da carreira dele, virar um cérebro menos explosão. Mais inteligência, menos arrancada, mais leitura. Menos drible desnecessário, mais eficiência, porque talento ele ainda tem sobrando. E vou falar uma coisa que talvez muita gente não admita. O Brasil ainda não encontrou outro jogador com a criatividade natural do Neymar. Tem jogadores mais rápidos. Sim. Mais fortes fisicamente? Sim, mais intensos? Sim, mas criatividade pura. Aquele improviso brasileiro ainda é raro. O Neymar ainda faz coisas que poucos jogadores no mundo conseguem imaginar. O problema é que hoje ele precisa provar que consegue sustentar isso em alto nível competitivo. Porque Copa exige sequência. Não adianta jogar bem 2 jogos e sumir 3, e esse talvez seja o maior medo do torcedor brasileiro. A instabilidade física. Porque quando o Neymar está bem, ele muda completamente o nível técnico da seleção, isso é fato. A bola passa a andar diferente, os atacantes recebem melhor, os espaços aparecem. A defesa adversária recua, craque faz isso. Mesmo sem tocar na bola toda hora, só a presença já muda o comportamento do jogo. E aí entra um ponto que muita gente ignora: experiência. Porque Copa do Mundo também se ganha com experiência emocional. E nisso o Neymar pode ser muito importante. Ele já viveu pressão absurda. Já viveu lesão em Copa, já viveu eliminação traumática, já enfrentou crítica mundial. Ele conhece esse ambiente. E às vezes isso vale ouro num elenco jovem. Porque uma Copa destrói emocionalmente jogadores despreparados. O mundo inteiro olhando, a imprensa pressionando. As redes sociais enlouquecidas. E o Neymar já sobreviveu a tudo isso. O problema é que agora ele precisa mostrar maturidade também fora de campo. Porque existe uma parte da torcida que já não questiona apenas o jogador, questiona comportamento. E isso pesa, principalmente num grupo. Porque seleção precisa de ambiente forte, precisa de comprometimento coletivo, precisa de liderança verdadeira. E aí surge outra pergunta importante: o Neymar está pronto para ser líder de uma forma diferente? Não mais o líder apenas técnico, mas emocional. Porque talvez essa seja a função mais importante dele em 2026. Ajudar a nova geração a lidar com o caos que é jogar uma Copa pelo Brasil, porque não é simples o Brasil parar. O país inteiro enlouquece, cada lance vira manchete. E talvez ninguém entenda melhor esse peso do que ele. Só que ao mesmo tempo existe um risco enorme nessa história toda. O risco da nostalgia, porque o torcedor brasileiro é apaixonado por ídolos. E às vezes isso atrapalha a análise racional. Tem muita gente querendo convocar o Neymar pelo que ele representou. Não pelo que ele consegue entregar hoje. E isso é perigoso, muito perigoso, porque Copa não aceita homenagem. Não aceita vaga por gratidão. Quem vai precisa estar pronto. E, sinceramente, acho que até o próprio Neymar sabe disso. Por isso, talvez essa preparação atual seja a mais importante da vida dele. Mais importante do que qualquer chance. Mais importante do que qualquer contrato. Porque essa provavelmente é a última oportunidade dele escrever o final que sempre sonhou com a seleção. E vamos ser honestos? O Neymar queria desesperadamente ganhar uma Copa, dá para perceber isso. Porque por mais dinheiro que ele tenha, por mais fama, por mais títulos, existe uma coisa que ainda incomoda. A sensação de que faltou a taça mais importante.
E isso pesa na carreira de qualquer craque brasileiro. Porque no Brasil, Copa do Mundo muda tudo. Muda legado. Muda narrativa, muda memória histórica. Se o Neymar ganha uma Copa sendo protagonista, a conversa sobre a carreira dele muda completamente e talvez seja justamente isso que deixa toda essa história tão fascinante. Porque ela parece roteiro de filme, o craque questionado, o corpo sendo colocado à prova, a nova geração chegando, a pressão aumentando, as críticas aparecendo. E aí existe a possibilidade de uma última grande resposta. Porque futebol adora histórias improváveis. E vou falar uma coisa: se o Neymar conseguir chegar fisicamente inteiro, se conseguir aceitar um novo papel, se conseguir jogar com inteligência, se conseguir manter regularidade, ele ainda pode ser decisivo numa Copa, talvez não como antes. Talvez não driblando meio time toda a partida, mas sendo o jogador que resolve detalhe, que enxerga espaço, que acalma jogo grande, que encontra passe impossível. Porque genialidade não desaparece. Ela só muda de forma. Agora, se o físico não responder, se as lesões continuarem, se faltar intensidade, aí fica muito difícil. Porque o futebol moderno não espera ninguém. E talvez essa seja a parte mais cruel dessa história. O tempo, ele chega para todo mundo. Chegou pro Ronaldinho, chegou pro Kaká e chegou pro Ronaldo. Chega até pros maiores gênios. A diferença é como cada jogador reage quando percebe isso. Alguns negam. Outros evoluem. E talvez 2026 seja exatamente sobre isso pro Neymar. Não sobre voltar a ser quem ele foi, mas sobre descobrir quem ele ainda consegue ser, e sinceramente, essa talvez seja a batalha mais difícil da carreira dele. Muito mais difícil do que driblar zagueiro. Muito mais difícil do que decidir clássico. Porque agora a luta é contra expectativa, memória e tempo. E ninguém vence isso facilmente. Mas vou te falar uma última coisa. Mesmo com todas as dúvidas, mesmo com todas as críticas, mesmo com toda a desconfiança, se o Neymar estiver em campo numa Copa do Mundo, o adversário vai sentir medo, porque jogador diferente provoca isso. E o Neymar ainda é diferente, talvez menos explosivo, talvez menos físico, talvez menos dominante, mas diferente. E enquanto existir essa diferença, sempre vai existir esperança. Porque o futebol brasileiro talvez nunca tenha conseguido se desapegar completamente daquela sensação que o Neymar provocava quando pegava na bola. A sensação de que algo mágico podia acontecer. E talvez seja justamente isso que faz tanta gente ainda acreditar nele, porque, no fundo, o torcedor brasileiro ainda olha para o Neymar esperando ver, nem que seja por alguns instantes, aquele brilho que fez o país inteiro sonhar outra vez.